Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. É hora de falar de esportes, o bate-papo de todos os dias com ele, o eclético Antônio Carmo. Salve, salve, Carmo, excelente manhã para você. Muito obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia especial a todos que nos acompanham aqui no bate-papo esportivo, podemos dizer já ano 22, né? É isso, o tempo não para, Antônio Carmo, quarta-feira de basquete é pura emoção. Tem jogo no ginásio Lineu de Moura, tem São José e Mogi, abertura dos playoffs do NBB, o Novo Basquete Brasil. São José tentando uma vaga entre os 8 melhores do país. Depois de uma noite em que o LeBron James, rapaz, o homem não acaba, Antônio Carlos, com 41 anos, é enterrada de costa, é não sei o quê, parece um garoto levando os Lakers para mais um título, Antônio Carmo. Lakers que ontem ganharam do Houston Rockets por 101-94, já tem 2-0 na série, lá também estamos já nos playoffs, né? Ontem sim. O Boston Celtics, do doutor Celestino, só jogou mal, ia dizer que perdeu em casa do Philadelphia, 111-97, a série está empatada em 1-1, e agora ele vai para a Filadélfia para mais 2 jogos, ganhou o primeiro, mas perdeu o segundo. E aqui no Brasil, Nicolini, ontem 4 jogos abriram as oitavas do NBB e os mandantes ganharam. O Corinthians ganhou do Unifacisa, o Pinheiros ganhou do Rio Claro, o Minas ganhou do Cruzeiro, jogo apertado, 99-94, placar alto, bacana, e o Paulistano, por 3 pontinhos, ganhou do Bauru 80-77. Hoje, além de São José e Mogi, tem Brasília e Caxias, Franca e Botafogo, Flamengo e União Corinthians, os mandantes favoritos. Claro que o jogo de São José torna-se o mais equilibrado, porque é o 8º contra o 9º, né? Você não vai pegar Franca o primeiro contra o Botafogo o 16º e falar que é um confronto equilibrado. Não tem jeito, né? Vai pegar o Brasília, que foi o 4º contra o Caxias do Sul, que foi o 12º lá, e falar que é um confronto equilibrado. Não é. Agora, São José e Mogi porque o 8º contra o 9º poderia ser invertido ali se no último jogo o Mogi tivesse vencido o Osasco. Então o São José tem essa vantagem de fazer o primeiro jogo em casa, 2 fora, depois em casa, ao contrário lá da NBB, são 7, né? Aí você faz 2 em casa, faz 2 fora, faz 1 em casa, faz 1 fora, faz 1 em casa e tal, e assim vai, se precisar dos 7 jogos. E aí o São José hoje precisa ganhar, porque você começa a série em casa, ganha, faz 1-0, vai para casa do adversário, mesmo que você perca as 2, você volta com a pressão em cima do time, tendo a oportunidade de resolver tudo dentro de casa. Então é importante que ganhe hoje São José, vença o Mogi. Eu sei que o São José perdeu do Mogi, e esse não estou equivocado, Nicolino, os 2 jogos da fase regular. Perdeu em Mogi, perdeu em São José, até foi surpresa quando perdeu em São José, se não estou equivocado aqui, porque faz tanto tempo já, né, o campeonato já está rolando aí há um bom tempo, mas o São José hoje tem bola, pelo que está apresentando nessa reta final, para ganhar do Mogi, do Fernando Pena, que está lá comandando o time, ele que foi armador durante um bom tempo aí no basquete brasileiro. Boa sorte aí para São José do Cris Amed. Vamos acompanhar no ginásio Lineu de Moura, hoje ingressos a R$20 para quem quiser ir acompanhar o basquete de São José. Para a galera que está em áudio e vídeo, nos acompanhando aí no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Band Vale FM, deixa um like aí pra gente que é importante. Abraçar aqui o meu amigo Danilo Borsói, São Paulino lá de Caçapava, grande Danilão, tá feliz com o seu São Paulo. Ele e a mamãe dele, a dona Dalva, sempre ligados no bate-papo lá na Vila São João, em Caçapava. O Danilo, que é irmão da Diane, família toda unida que acompanha o bate-papo esportivo. Feliz com o São Paulo, que ganhou ontem de 1-0 do Juventude. O Corinthians também ganhou de 1-0. Os paulistas mandantes conseguiram o resultado. Copa do Brasil, Antônio Carmo. Os jogos todos com placares apertados, né? O Grêmio fez 2-0 no Confiança. O Confiança teve um jogador expulso.
E no final do primeiro tempo, aí o Grêmio se aproveitou, no segundo tempo abriu 2-0. E o Vasco, bem, foi e ganhou do Paysandu lá em Belém do Pará, no Mangueirão. Nunca é fácil ganhar, apesar que o Paysandu hoje é um time de Série C. E o Vasco também fez 2-0. Dois times que praticamente garantiram a classificação. O Botafogo abriu esta fase penando para ganhar da Chapecoense, um gol do Alex Telles já lá pelos 47 do segundo tempo, mas ganhou. Aquilo que eu digo sempre aqui na minha maneira de entender, né, Nicolino? Você faz o primeiro jogo em casa, o ideal é sapecar 3-0, 4-0. Daí você já vai mais do que folgado pro jogo da volta. Não deu, ganha de 1-0. Não deu, empata, não pode perder. Né? Porque se você empata, você vai em igualdade de condições. O Botafogo ganhou por 1-0 do Chapecoense. Veja você, né? Como os resultados mudam. Sábado, lá em Chapecó, pelo Campeonato Brasileiro, Botafogo 4-1. A impressão que dava ontem é que o Botafogo ganharia de novo com tranquilidade. Não ganhou, não, e deixa a classificação em aberto. A Chapecoense pode ganhar por 1-0 em casa e conquistar a vaga nos pênaltis. O mesmo se aplica ao Juventude. Tenho certeza que o Danilo, a Dona Dalva, o pessoal São Paulino que está nos acompanhando, Nicolino, ficou feliz com a vitória de São Paulo, mas olha, igual a torcida que vaiou o Roger ontem, o São Paulo podia ter feito 4-0, inclusive perdeu um pênalti com o Carelli aos 42 do segundo tempo. Se faz, seria 2-0. De novo, galera, que ela é uma no trave e outra na ferradura, certo? É uma de fazer gol de letra, igual ele fez quando jogava no Boca, e outra é perder gol debaixo do gol de canela, como aconteceu contra o Vasco. E ontem ele perdeu um pênalti, fosse 2-0, você diria que a classificação estava encaminhada. Com 1-0, não. Apesar que o São Paulo foi muito superior, o Juventude é um time fraco, aí hoje de Série B, tem alguns jogadores conhecidos. Quem é o centroavante do Juventude? Allan Kardec, aquele mesmo. Allan Kardec, o espírita? Né? Que quando saiu do... Não, o centroavantão, que quando saiu do Palmeiras foi para o São Paulo em 2014, deflagrou uma crise lá entre o Paulo Nobre e o Carlos Miguel Aidar, aí deu aquilo tudo que veterano. Deu. E veterano, tá? Já rodou, estava no Atlético Mineiro, foi para a China, voltou, sei lá onde. E agora está aí jogando pelo Juventude. Fez nada ontem, nada. São Paulo perdeu a chance de golear ontem. Podia ter feito 4-0. E aí a classificação estaria totalmente garantida. Com 1-0 não está não. Pelo jeito que São Paulo está jogando, vai ter que suar um pouquinho lá em Caxias do Sul. E já o Corinthians praticamente bateu o martelo na classificação. Fez o certo, Fernando Diniz, poupou vários jogadores, e o Corinthians, o Fernando Diniz não sabe o que é tomar gol, né? No Corinthians, 5 jogos e baliza 0. Não tomou gol em nenhum momento. Pode cantar o hino do Parmeira. Defesa que ninguém passa. Que ninguém passa. Está emprestado, bem, boa. Está emprestado para o Corinthians. Portanto, se ele não tomou gol, ele não perdeu, né? 2 empates em 0-0, 2 vitórias em 2-0 na Libertadores e uma vitória agora na Copa do Brasil por 1-0. E claro, vamos dizer que está classificado, né? O Corinthians não vai perder do Barra, que teve a honra de receber o Corinthians ontem lá no estádio da Ressacada em Florianópolis, e agora virá para São Paulo em maio, jogar na Neoquímica Arena, lá em Itaquera, mas sabendo que o Corinthians deixou a classificação muito bem arrumada aí, viu, Nicolas? Essa vitória por 1-0 foi magra, mas contra um time que é um time de Série C, de brasileiro, um time jovem, não dá para imaginar o Corinthians se atrapalhando na volta, não. É isso, vai jogar em casa com casa cheia e todo o favoritismo para passar pelo Barra para as oitavas de final da Copa do Brasil. Quem fez o gol do Corinthians lá? Quem fez o gol do Corinthians, hein? Foi o inglês aí que veio. Da Inglaterra. O Bob Charlton. Quem? O amigo do Memphis. O Alan Ball. É um tal de Langer, acho que é isso o nome do rapaz lá. Absolutamente desconhecido, jogou por lá. Homem-Aranha. Chegou aí, tá. Fez o gol ontem, estava no lugar certo, na hora certa, na cabeçada, a bola veio direitinho no pé dele, dentro da área, já vai só bater pro gol, bateu e fez o gol. É um jogo fraco, né? Um jogo daqueles assim, bem desinteressantes, mas para a torcida Zé Silvério, para alegria. Zé Silvério diria assim, me chuta, me chuta. Isso. Ela chegou falando, me chuta. E ele guardou, né, Antônio Carlos? E no final do jogo, sobrou uma bola muito parecida para o jogador do Barra, e ele chutou. A bola está caindo agora lá ainda, atrás das arquibancadas, né? Então há uma diferença. Então, o Corinthians ganhou por 1-0 aí, para a alegria dos corintianos que nos acompanham, entre eles o Alexandro e o grande sogro, o pessoal lá da Mestra, que está sempre nos prestigiando com audiência, pessoal todo que gostou da vitória do Corinthians.
Agora é só buscar a Que classificação. maravilha. Menino do Barra chutou na ressacada, a bola tá caindo no Orlando Scarpelli, Antônio Carlos. Tão longe do gol que ele chutou nessa definição do menino do Barra. Olha, hoje tem jogo bom, hein? Tem Goiás e Cruzeiro, jogo no Serra Dourada, 7 horas da noite. Hoje tem o Santos também às 7, Antônio Carlos. Jogando sua crise na Vila Belmiro, 7h30, contra o Coritiba. Joga com todo mundo, Gabriel, Neymar, vai com todo mundo. É o jogo mais equilibrado dessa etapa da Copa do Brasil, sem dúvida alguma. 2 equipes da Série A. O Coritiba está entre os 8 primeiros do Brasileirão, está muito bem esse ano, montou um bom time. Não vai jogar o JP Sherman, que é emprestado do Santos, lateral direito, emprestado do Santos pelo Coritiba, teria que pagar a multa, tinha cláusula de multa, agora tem essa onda aí, que empresta, mas para jogar contra tem que pagar a multa. Falar por ser uma coisa... Aliás, não devia ter sido emprestado, como você disse outro dia, devia ter ficado lá para ser o titular, né? Sem dúvida, sem dúvida. Garoto da Vila tá lá em Coritiba, é titular absoluto, mas não vai jogar. É o desfalque do Coxa. O Santos vai com o que tem, 7h30 da noite. Hoje, às 9h30, Bragantino e Mirassol, 2 times do interior de São Paulo, jogam no Cícero de Souza Marques, em Bragança. Tem Bahia e Remo às 7 também, não pode esquecer, lá na Fonte Nova. O Fortaleza pega o CRB 8h30 e também às 9h30 da noite, Antônio Carmo, o Mengão no Maracanã, casa cheia para empurrar o Flamengo contra o Vitória da Bahia. 9h30 da noite, o Flamengo muito favorito, cara. Muito favorito. Você pulou um jogo aí porque mudou de lugar, né? O Athletic Club, que é de São João del Rei, lá da Minas Gerais, vai jogar pertinho. Ele vai jogar você falou do Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense, lá em Florianópolis, levou o jogo para lá contra o Internacional. A CBF determina no regulamento que a partir desta fase da torcida do Inter, né? Lugares, no estádio no mínimo. E aí não tem, poderia levar lá para Uberlândia, por exemplo, algum outro lugar de Minas Gerais, né? Por Independência. Ou não sei se tem jogo da Série B em Belo Horizonte. Não, hoje não, do América. Podia fazer um acordo. Mas você falou, vai levar lá, vai estar lotado o estádio de torcedores colorados e a renda é do Atlético. Não sei como é que faz a definição aí. Então, o Inter que perdeu para o Mirassol domingo, busca a recuperação aí. O Inter que ganhou a Copa do Brasil uma vez só no longínquo ano de 1992, naquela final contra o Fluminense. Acho que o jogo que tem um equilíbrio maior e atrai essa atração é Santos e Coritiba mesmo, viu, Nicolas? Santos em crise, precisando se recuperar, vem de derrota pro Fluminense, o Coritiba bem, e essa é uma nova competição. Então, vamos ver como é que o Santos faz. Lá no Santos é assim, o Neymar tropica, vira matéria, coça a orelha, vira matéria, põe a mão no cabelo, diz que tá ficando careca, vira matéria, polêmica, né? Tudo cai em cima do Neymar. Por isso que ele tem que ir para a seleção, né? Que a seleção fica mais tranquila, todos os jogos vão jogar em cima do Neymar. Ele deixa o time jogar bola, que o Neymar é cascudo e aguenta, que já disputou 3 Copas do Mundo. Então o jogo aí é mais equilibrado. O Flamengo, o melhor time do Brasil no momento, né? Depois daquela sapecada que tomou do Red Bull de 3, foi 3-0, 4-0, lá em Bragança, pronto, deu uma arrumada na casa, tá ganhando, ganhou do Fluminense, ganhou bem aí do Bahia, e hoje deve poupar alguns jogadores que também cansa, né? Colocar todo mundo em campo aí, enquanto o Vitória em casa, um rodízio ali, né? Que não é aquele de churrascaria, mas dá sempre para poupar uns 3 ou 4. Eu queria os reservas desse do Flamengo lá no Santos. O Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, falou ontem, depois da vitória do Vasco, não sei porque questionado, ele falou, vamos trabalhar aqui, porque no Campeonato Brasileiro não adianta, gente. Ele falou, Palmeiras e Flamengo, acabou, são os dois que têm mais dinheiro, que contratam, que investem, que sabem trabalhar. Então, de resto, está tudo igual no Brasileirão. Então, deixa o Flamengo e o Palmeiras brigar pelo título e nós vamos aqui. E na Copa do Brasil dá para brigar, ué. Pô, o ano passado, quem imaginava o Corinthians muito mal no Brasileiro vir a ser campeão da Copa do Brasil? E, de repente, quando chegou o Dorival Júnior, deu aquela arrancada e foi campeão da Copa do Brasil. Então, a Copa do Brasil tem essa propriedade aí de dar um time que está mais desarrumado ali no Brasileirão a oportunidade de ganhar o campeonato. Muito bom, Antônio Carmo. Olha, o Flamengo hoje poupa jogadores, mas vai ter o Luiz Araújo, vai ter o Cebolinha, vai ter o De La Cruz,
né? Vai ter uma rapaziada aí que eu vou falar pra você, caberia em qualquer lugar. E o Ayrton Lucas joga na lateral, e o Bruno Henrique no ataque, viu, Antônio Carlos? Bruno Henrique, vê se não toma cartão amarelo, né? O De La Cruz, Nicolino, ele, pra mim, quando ele foi contratado pelo Flamengo, foi igual aquele Payet pelo Vasco e esse Felipe Anderson pelo Palmeiras. Eu falei aqui, que bela contratação, hein? Esse aí, olha, joga muito. Zona mentira também, né? Não jogou nada até agora. Esse De La os Cruz três. Aí, não dá um Mengalvio com a camisa 8 do Santos, certo? Então, esse também não está jogando nada, reserva, entra de vez em quando, se machuca, mas daquele grande jogador do River Plate, da seleção uruguaia, De La Cruz parece que ele está machucado, tem algo crônico. Então, também é uma grande decepção aí, tem que aproveitar essas oportunidades aí. E o Vitória do Jair Ventura, né, que no ano passado ele foi contratado, o Jair Ventura, Nicolino, quando o Vitória jogou com o Flamengo no Maracanã e tomou aquele sonoro 8-0. Aí saiu Fábio Carilli, que você tanto prestigia, e veio o Jair Ventura, deu um jeito no Vitória, tá por lá até agora, falou, não, hoje de 8 eu não pego não, vamos devagar aí. É isso, vamos acompanhar os jogos da Copa do Brasil. Você falava do Allan Kardec, Antônio Carlos, eu falei assim, é aquele mesmo, ele tá com 37 anos, até no Santos ele jogou, eu lembro que ele passou no Santos antes de ir pro Palmeiras, ele veio de Portugal, era um menino que foi revelado pelo Vasco, não lembrava, para Portugal. Isso. Né? Aí ele veio de Portugal, passou pelo Santos emprestado por um ano ali entre 2011 e 2012, aquela época boa do Santos, né? Depois ali do título da Libertadores, ele chegou naquele timaço, era reserva, entrava tal, e depois ele foi emprestado para o Palmeiras, e o Palmeiras adquiriu o passe, vendeu depois para o São Paulo e rodou, tá no Juventude com 37 anos, Allan Kardec, atacante espírita. Surgiu no Vasco da Gama e apareceu para o futebol nacional na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2007, portanto, há 19 anos, ele tem 37 anos, jogando pelo Vasco da Gama na sede de São José dos Campos, jogou contra São José no grupo que foi aqui em São José dos Campos, apareceu o Allan Kardec ali fazendo seus golzinhos e depois seguiu a carreira, foi aí, logo naquele ano foi promovido, titular do Vasco, fez gol contra o Corinthians no Pacaembu, aquela coisa toda, e teve uma boa carreira, né, no futebol, jogou em muitos clubes, ganhou dinheiro lá atuando no futebol da Ásia, não sei se foi no Japão, na Coreia, na China, não sei lá para onde foi, ganhou um bom dinheiro, quem vai para lá sempre ganha um bom dinheiro, voltou aí. O problema dele foi quando ele estava no Palmeiras, ele estava inclusive cogitado pelo Filipão para ir para a seleção brasileira. Aí teve aquele rompimento com o Palmeiras não vendeu para o São Paulo, ele rompeu lá com o Palmeiras e foi para o São Paulo, queria ficar por lá. E aí foi ganhar mais, obviamente. E aí acabou não dando muito certo, não. É isso. Muito bom, Antônio Carmo. Olha, ontem teve semifinal do Paulista da Série A2 e o Juventus fez valer o mando na Javari. 2-1 em cima da Votuporanguense, reverteu a vantagem. Joga pelo empate em Votuporanga, jogo marcado para a próxima terça-feira no velho Plínio Marim Berbel, que promete estar lotado, lá cabe umas 8, 9 mil pessoas, vai ter entupido, cerca de 500 torcedores vieram de Votuporanga para assistir o jogo em São Paulo, a galera viajou a noite inteira, 510 km, Antônio Carmo, chão para Juju, de Jardineira, a galera saiu 11 horas da noite, chegaram 9 horas da manhã na Javari, para assistir o jogo às 10, acabou, saíram 1 hora da tarde, chegaram meia-noite em casa. É um povo corajoso que foi assistir a vitória do Juventus por 2-1. O momento aí exige dedicação, né? É o momento da chegada de um time que nunca jogou a Série A1. Esse Plínio Marim hoje, Nicolini, já é um novo estádio do Votuporanguense. Teve o velho Plínio Marim, que ele fica em outra parte da cidade, isso daí já é um novo estádio, ele não tem arquibancada do lado de lá, das cabines de imprensa, né? Você sempre vê lá tudo aberto e tal. Se o Votuporanguense subir, lá vai ter que se transformar, vai ter que fazer, o pessoal da prefeitura vai ter que fazer arquibancada lá para atender as demandas da Série A1 da Federação Paulista. Mas lá tem onde construir, tem um espaço grande lá, dá para construir uma arquibancada boa, né? Mas ontem foi assim, o Votuporanguense abriu a contagem no começo do segundo tempo e 3 minutos depois teve um jogador expulso. Aí o Juventus falou, bom, agora não podemos ficar aqui não.
E aí pressionou, foi para cima e virou o jogo, ganhou por 2-1. Fez aquilo, né? Se não dá para ganhar de 3-0, ganha por 1. Ganhou por 2-1 e joga pelo empate. E como o Votuporanguense tem a vantagem do empate, por ter feito melhor campanha no geral, joga por uma vitória simples, né? Ganhando por 1-0 lá em Votuporanga, sobe a Votuporanguense, enquanto que o Juventus tem essa vantagem no jogo do empate aí. Tá tudo aberto. Muito bom. É isso, é o Campeonato Paulista da Série A2, que segue em sua fase semifinal. Ituano e Ferroviária jogam amanhã, Antônio Carlos. Estão descansando aí depois dos jogos do final de semana da Série C. Os dois jogaram fora. O Ituano jogou em São Paulo mesmo, no estado, jogou em Piracicaba, já a Ferroviária viajou para o Ceará, voltou, e agora é hora, né? Um dos dois estará de volta na Série A1 do futebol paulista do ano que vem. São dois times que têm uma boa estrutura, que têm uma boa condição. O Ituano já foi campeão paulista, aquela coisa toda, então um dos dois vai amargar mais um ano de Série A2, enquanto o outro vai subir. É isso, nós vamos acompanhar tudo para contar. Hoje começa a Série A3, né? Você que estreia no Master 1000, hein, Antônio Carlos? Só antes de falar da Série A3. Estou voltando aqui, hoje começa a final da Série A3, né? Entre Marília e Portuguesa Santista, primeiro jogo lá em Marília, hoje à noite. Hoje à noite, enquanto que o jogo da volta será no final de semana, lá em Santos, lá na casa da Portuguesa Santista. Começou ontem, na verdade, Nicolai, o Aberto de Madrid começou ontem, né? Tinha o Qualify, e no feminino a Biadade já perdeu, já tomou uma pancada lá, acho que perdeu os dois sets por 6-1, está caindo, despencando aí dentro ali do ranking. Do ranking, não está bem. E o João Fonseca, salve equívoco da minha parte, que ele estreia sexta-feira. Ele vai pegar o Tillich, Martin Tillich, que é um veteraníssimo tenista aí. Joga na sexta-feira. Eu acho que ele entrou como cabeça de chave aí, né? Porque o Alcaraz e o Djokovic estão fora. Inclusive o Yannick Sinner falou, estranho não ter os dois aqui. Só eu, né? Ele é o grande favorito para ganhar o torneio, obviamente. É isso. Vamos acompanhar tudo de perto. Só uma rápida notícia para fechar aqui, Antônio Carmo. Você lembra daquele Leicester, que foi campeão da Premier League em 2016, há 10 anos? Foi. Isso, era o Palmeirinha de São João da Boa Vista, da Inglaterra, foi campeão, uma zebra tremenda. Né? O time foi rebaixado para a terceira divisão, voltamos à programação normal, tá bom, Antônio Carmo? Fez o que o Guarani fez em 78, o Curitiba em 85, né? Se intrometendo aí no meio dos grandes e ganhando o Campeonato Brasileiro. Até que o Guarani e o Curitiba vira e mexe, estão na Série B, na Série C. E esse Leicester, produção, sei lá, ele caiu para a Série B, voltou, caiu para a Série B de novo e agora cai para a terceira divisão do futebol inglês, né? O sonho, a carruagem voltou a virar abóbora, né, Nicolini? Não teve jeito. É isso. Faz parte, a vida segue, a gente também. Amanhã a gente volta com muita informação. Excelente quarta-feira para você, Antônio Carmo. Às vezes é melhor você ficar quietinho ali na 18ª colocação do que provocar os grandes lá, né? Esse cara tá querendo. Que assim, então fica ali brigando na Série B em 10º lugar, fica tranquilo, cegado, sobe, fica em 10º, não dá trabalho para ninguém. Aí os cabelos, tá vendo aí? Você não tem cacife para ficar aqui no meio dos 5 grandes, não, o que aconteceu com o pobre do Leicester. Vai embora, caiu. Fica aí. Claudio Nicolini, um grande abraço para você, para os amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quarta-feira.